Desde já começou a me apresentar aqui, né? Quem gosta de rima aí agora, eu vou rimar direto. Luizão, da Renovação, Ministério de Pregação, tá? Lá em Carmópolis, na nossa paróquia Nossa Senhora do Carmo, onde eu participo do grupo de oração. Deu certo? Deu, né? Então, primeiro, um prazer muito grande estar aqui essa noite, fui convidado, né, pelo David, lá no encontro em Berlândia. A gente estava junto lá, então ele me convidou para estar aqui dia 8, que é hoje. Estou muito alegre de estar aqui para estar falando desse tema. Estou me apresentando, né, sou da paróquia Nossa Senhora do Carmo, Carmópolis de Minas. O grupo que eu participo lá é o grupo Nossa Senhora Auxiliadora, que é lá na Matriz, toda segunda-feira, às 19h30. No grupo que eu participo. Lá a gente tem mais, nesse caso, mais 4 grupos e um lá no Bom Jardim. Lá no Bom Jardim, quem estava coordenando o grupo, alguns aqui já conhecem, é o meu irmão, é o Titico. Quem conhece o Titico? Então, mais novo que eu, mas parece mais velho. Conta pra ele. Sou casado, minha esposa está ali, aquela que está ali, minha esposa. Tenho uma filha já de 19 anos. Nós somos casados, dia 23 agora, nós completamos 20 anos casados. Tá? A moça é maior do que eu. Veio junto comigo lá de Carmópolis, o Pirão, é o Wilson, que todo mundo conhece ele como Pirão, e o Aguinaldo. O Aguinaldo está ali, e o nome do menino lá que eu esqueci, o primeiro que escreveu com nós, Ricardo, e o Ricardo, tá? O pessoal que veio junto comigo lá de Carmópolis. Então, lembrando o tema da pregação de hoje, dentro do seminário, semana passada, qual tema que vocês viveram aqui? O amor de Deus, isso mesmo. Então, semana passada você já teve essa experiência com o amor de Deus, né? Hoje eu quero, assim, falar então de algo assim que é como um obstáculo mesmo, que impede ou tenta atrapalhar para que a gente sinta esse amor de Deus, que é o pecado. O pecado com as consequências, né? Porque o pecado tem as consequências dele. Então, o tema que a gente vai abordar nessa noite é o terceiro tema, não é isso? Que é o pecado. Então, sempre a gente vai falar do pecado, a gente fala também das consequências dele. 2 perguntas você não precisa responder, não. Só consigo mesmo. Pecar é ruim? Pecar é ruim. O pecado é ruim. O pecado. Presta atenção. Eu perguntei se pecar é ruim. O pecado é ruim. Abra em Gênesis. Você vai usar em vocês hoje, muito fácil, né? Gênesis, antes de Apocalipse. Muito bom, né? Amém? Amém, né? Gênesis 3. Eu estava esperando vocês falarem, não falou aonde, né? Gênesis 3. Agora vem, né? Misericórdia, catequese. Gênesis 3. Aqui está a resposta, enquanto vocês estão procurando, aqui está a resposta dessas perguntas que eu fiz. Se vocês prestarem bem atenção, aqui vai estar a resposta dessas 2 perguntas. Qual foi a pergunta que eu fiz mesmo? A primeira. Se pecar é ruim e se o pecado é ruim. A resposta está aqui, amém? Então, capítulo 3. Vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer o fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que ele não morrais.
Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Primeira resposta: o fruto era pecar o quê? É bom. O fruto era bom. O fruto era uma maçã. Maçã é feia. Maçã é ruim. Pode pegar. Até alguém às vezes não gosta, mas é um fruto pelo menos bonito para quem não gosta. Lembra da Semana Santa, quando você está na procissão com fome e aquela banca cheia de maçã do amor? Problema é quem já tem os dentes que tiver meio emendado, costuma ficar mesmo, né? Então o fruto apresentado ali era bom, porque a serpente, aqui fala que era astuta, que a gente sabe que a serpente que significa Satanás, não ia apresentar algo ruim ou feio, apresentou o que era bom. Então o pecado na nossa vida também inicia assim, é apresentado para a gente aquilo que, olhando à primeira vista, é bonito, é bom, não é assim? Só depois eu falei que o pecar é bom, o pecado é ruim. Por quê? Logo que eles pecaram, eles ficaram com vergonha de Deus. Aqui continuei no texto porque não dá, é grande o texto. Mas eles ficaram com vergonha de Deus, não foi? Porque eles estavam lá sempre, eles eram natural, então eles não tinham roupa, ficavam nus. Mas quando eles pecou, quando eles ouviram os passos de Deus, eles se envergonharam, não foi? Envergonhou. Afinal, eles ficaram com vergonha, eles viram que estavam nus. Então, a consequência do pecado. Então, quer dizer, não adianta falar assim, não, eu sou de Deus, estou na renovação carismática, pecar é ruim. É mentira. Pecar é bom, o problema é a consequência dele. Concorda? Então aí veio a consequência para toda geração depois, todos os filhos, né, de Deus ali, mas veio a consequência do pecado de Adão e Eva, que o pecado entrou no mundo e com ele entrou a morte. Consequência então, a gente vai ver São Paulo dizer que o salário do pecado é o quê? A morte. Quem quer morrer? Mas quem quer ir para o céu? Para ir para o céu tem que fazer o quê? Quem quer morrer? Eu não quero morrer, eu quero passar pela morte. O cristão passa pela morte, ele não morre. A morte, ela significa morte física e espiritual. Por isso a consequência do pecado. Mas para a gente continuar, então, o pecado é consequência, eu quis buscar lá no início, né, a Sagrada Escritura, mas a gente vai dar um pulo aí, vai lá para Lucas 15. Lucas 15. Está muito fácil hoje. Lucas 15. Amém? Muito fácil. Essa passagem aí é muito conhecida. Lucas 15, a partir do versículo 11. Para a gente aprofundar um pouco mais sobre o pecado e as consequências dele. O título aí na Bíblia de Maria é a parábola do filho pródigo. Conhecido demais, né? Então vamos lá, a partir do versículo 11. Disse também um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres.
Poucos dias depois, ajuntando tudo que ele pertencia, partiu o filho mais moço para um país mais distante. Lá dissipou sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens, que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Pode parar, versículo 16. Isso é muito conhecido, essa passagem na Bíblia. O filho foi lá, pediu a parte do pai, a herança que ele tinha, e foi muito conhecido essa passagem. No contexto antes, Lucas 15, a gente vai ver Lucas narrar ali sobre a ovelha perdida, que Jesus disse ali, buscar aquela ovelha perdida. Depois, a dona de casa que perde as moedas, né? Isso vai vir logo à frente aqui. Então é o seguinte, quando Lucas narrava Jesus nessa parábola, ele vem falar a parábola do filho pródigo. Por quê? Aí eu vou fazer um paralelo aqui. O filho pediu os bens materiais. E a gente pode fazer um paralelo que o pai é Deus, né? E os bens que Deus dá para a gente. A gente, quando pede a Deus, ele dá tudo, deixa ir embora. A saúde que Deus dá, a força que Deus dá, a juventude que Deus dá, e a gente pega bem a cabeça, o queixo bem para cima e fala assim: meu Deus, me dá o meu, deixa eu viver minha vida. O senhor fica lá no cantinho da igreja quieto lá, eu vou viver minha vida. É um paralelo que dá para a gente fazer. Esse filho pediu, o pai deu a herança, e Deus também. Quando a gente quer a liberdade, Deus já deu essa liberdade. Então, eu que faço com a minha liberdade, que eu entender. Então, eu peço, meu Deus, então eu quero, vamos embora. Tem dois caminhos, né? Tem o caminho da porta estreita e tem o caminho largo. Então, foi isso que esse filho fez. Ele pegou o caminho largo e deu no pé. Foi gastando tudo, né? Saiu, a gente pode assim entender que ele tinha tudo, tinha carro, tinha dinheiro, tinha muita coisa, imagina isso. E como que o encardido começou a agir na vida dele colocando pecado? Com certeza, ali deve ter apresentado, né, alguém interessante, queria ficar com ele, ou com o dinheiro dele, e começou por ali, porque o inimigo usa de ambas partes. Ele usa do homem e usa da mulher, não é verdade? Todos nós somos pecadores, não é isso? Ou tem alguém aqui que não é pecador? Levanta a mão. Eu sou. Quem é? Levanta a mão. Nós somos pecadores. Então o inimigo aqui começou a usar de várias situações. Ele tinha para gastar. Então ele foi gastando tudo. Foi gastando dinheiro, gastando saúde, gastando tudo. Quando a palavra falou aqui que chegou um dia que ele não tinha mais nada. E na região que ele estava, começou ali caiu, né, uma fome por inteiro naquela região, e ele começou a passar fome. Ele foi ajeitar um servicinho, deram um servicinho para ele, cuidar dos porcos. Naquela época, gente, porco, pra vocês terem ideia, não se comia carne de porco. Quem comia carne de porco estava desgraçado. Por quê? Vocês vão ver no Evangelho aí, quando Jesus expulsou o demônio pediu para ir para onde? Para os porcos. Então, naquela época, qualquer pessoa que se fosse comparado com o porco, estaria totalmente perdido. Pior do que o demônio. Então ele foi cuidar, não tinha outra coisa, ele pediu para cuidar dos porcos. E é interessante a gente notar um detalhe. Que ele estava numa pior tão grande que ele não estava só no fundo do poço, eu falo que ele estava para baixo do fundo. Que ele foi brigar com os porcos lá para comer um pouquinho da lavagem. A gente fala lavagem, não é lavagem.
Lavagem todo mundo sabe o que é. Imagina ele tentando comer um pouquinho de lavagem nos porcos. Não, isso é mesmo. Aqui não vem não. Imagina. Ele queria um pouquinho de lavagem nos porcos. Não dou aqui. Essa parte é minha. Olha o que o pecado foi fazendo com ele. Ele foi infiltrando cada dia mais no pecado. O que ele via era coisa boa, parecia, né? A aparência era boa, mas ele foi cada vez mais se enterrando no pecado. Então ele chegou ao ponto de pedir a lavagem com os porcos, mas os porcos não quiseram ser amigos dele. Não deu nem um pouquinho de lavagem para ele. Você pensou? Pensa aí, pensa. Você empurra o leitãozinho petitinho para lá e ele, não, que é meu. Você empurra aquele porco mais grande, não, que é meu. Pensa a situação. É engraçado para a gente pensar. Mas para viver, imagina. Não é? Então, quando ele viu nessa situação, e assim também a gente pede a Deus os bens da gente, a força, a juventude. Quantas pessoas, às vezes, a gente novo, né? Quando a gente eu era mais novo um pouquinho, às vezes as pessoas estão na idade mais, né? Um pouco, mais novo um pouquinho também, um pouco. Eu sou jovem, né? Esses dias, se o cabelo está pintando, isso é normal, isso é coisa de juventude também. Mas quando as pessoas falam assim, meu irmão, está na hora de você ir para a igreja, vamos para a igreja, vamos para o grupo de oração, a pessoa fala assim, eu não, está na hora de eu rezar, não, deixa eu ficar velho. Já ouviu isso? Deixa eu ficar velho primeiro, quer dizer, deixa eu gastar o que eu tenho primeiro, que Deus me deu, depois eu vou rezar. O problema é se não tiver prazo, né? Se não chegar a ficar velho, né? Morrer novo. Aí, meu filho, aí tchau, né? Então, a gente às vezes faz isso com as coisas de Deus. Me dá a parte e vai para o mundo, vai gastando tudo. Cada um de uma maneira. Mas chega um momento que a gente se depara também tentando comer um pouquinho das lavagens, dividir com os povos também. Cada um de situação. Aí que a gente para, como fez esse jovem. Peraí, lá na casa do meu pai, os empregados comem bem, e eu estou aqui tentando pegar uma beiradinha com os leitãozinhos aqui, eles não querem dar. Não dá nada. Então isso às vezes acontece com a gente que deixa Deus, a gente que abandona a casa de Deus e sai para o mundo. Porque o pecado, eu falo sempre que há uma diferença muito grande em ser pecador. Eu sou pecador. Ser pecador é uma coisa, agora viver no pecado é outra. Concorda? Viver no pecado é outra. Porque eu sou pecador, eu caio. Por que nós temos na nossa igreja a confissão? Para quê, né? Para gente, eu sei que eu sou pecador, então eu preciso confessar. Não é verdade? Eu sou pecador. Agora, viver no pecado é aquilo que cada dia eu vivo e mais eu quero, sei que está errado e mais eu vou continuar. O inimigo de Deus, sabe, gente? Ele também serve para a gente no pecado como se fosse ele rumo um anzol. Não vou dizer que é um anzol pequeno, um anzol maior, depende do tamanho do peixe. Um peixe maior, um anzol maior, um pequeno, um anzol menor. E ele coloca a isca. Quem pesca aqui, quem é pescador, sabe. Principalmente quando a água é transparente. Você joga o anzolzinho lá, a gente costuma deixar a pontinha da minutinha lá mexendo. Para quê? O peixe vem alimentadinho. Vem, que beleza, né? Trouxeram comida para mim aqui em casa hoje. Estou feio. Não precisa nem gastar comida. Está na porta da minha casa. Às vezes o peixe nem saiu da casinha dele ainda. Lá de pagar a moita, lá daquele. O anzolzinho está lá e não está lá. O peixe vai. Aí o que o anzol faz? Aí o que vai acontecer com o peixe? Morreu. Vai para a frigideira. Assim também. O inimigo faz isso com a gente. Põe na isca. Aquilo que eu acho uma beleza para a minha vida hoje, aquilo que eu acho que para mim hoje é uma maravilha da minha vida, só que por detrás daquilo ali tem o anzol. E eu vou ser fisgado.
porque o inimigo sabe como fazer isso. Então o pecado, se a gente for perceber na nossa vida, ele vem para tirar. Eu vejo que isso é assim, uma das maiores afrontas do inimigo, né, de Deus, quando ele consegue pegar aquela pessoa, nós somos de imagem e semelhança de Deus, e mudar aquela pessoa, transformar aquela pessoa que ninguém conhece mais, porque o pecado faz isso, né? O pecado vai mudando o jeito da pessoa, a pessoa vai mudando, vai ficando diferente, não é mais aquela pessoa. Aí o inimigo pensa que ele mostra para Deus: não, é seu filho, você criou, mas eu estou dominando. Agora, não é o demônio que faz a gente pecar. O que faz a gente pecar é a falta de vergonha, cara. Ele só espera e usa disso. Mas eu pego porque a gente falta vergonha. A gente sabe que é pecador. Mas muito pecado, principalmente os mais graves, né? A gente vai pecar, eu sei que é ruim. Então, a gente tem que estar muito atento como esse filho pródigo. Quando ele falou: opa, peraí, os pobres não quis dividir comigo, segue aí. 17. Entrou então em si e refletiu: quando se pregava na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu estou aqui a morrer de fome, vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Aí é o ponto que todos nós precisamos entender que é pecador, entender que estou no fundo do poço, entender que já estou perdido no pecado, mas parar, refletir e saber: eu posso voltar. O arrependimento, confessar o que? Arrepender-se, não é? Então voltar para Deus. Gente, aí eu falei do contexto. O evangelho da palavra aqui da ovelha perdida vai dizer o seguinte: há mais júbilo do céu por um pecador que se converte do que milhões justos. Então, quer dizer, Deus faz festa quando a gente se converte. Logo em seguida vai dizer também da mulher lá que perde as moedas. Digo-vos, versículo 10: digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então, essa é a nossa alegria, saber que eu posso me arrepender, né, e voltar para Deus. E no momento que eu me arrependo, Deus está fazendo festa. Foi o que esse homem fez para o filho, não foi? Se a gente fosse seguir o evangelho, quando ele viu o filho voltando, o filho voltou do jeito que ele estava. Penso eu que com a roupa velha, rasgada, tipo um andarinho mesmo, né? Cabelo, tudo mais, difícil de reconhecer ele, porque eu disse que o pecado faz isso com a gente, né? Então, todo desfigurado, mas o pai que esperava ele todos os dias, ao ver de longe, viu que era o filho dele. E mais importante, o pai não perguntou nada. Cadê o dinheiro? Cadê a caminhonete dele? Cadê o dinheiro? Cadê a roupa nova que eu te dei? O pai não perguntou nada. Ele pediu ao empregado que matasse um novilho gordo, que fizesse uma festa. O que ele fez? Trocou a roupa. Não é isso? A palavra diz que trocou a roupa, calçou sandália, tomou um banho, cortou o cabelo, fez a barba, ficou novo. Então foi a maior festa. Se arrepende e a gente quer voltar para Deus, Deus faz festa e Deus não fica me perguntando o que eu fiz. Quem pergunta somos nós. A gente que faz o julgamento. Às vezes a gente vê se na igreja: você viu na camisa domingo? Você viu lá? O quê? Fulano. O que tem fulano? Você não viu que a pessoa faz pro dia? Estava na missa, você viu?
eu deveria responder sim. Mas aonde vai gastar? Jesus veio para quem? Os pecadores? Os doentes, não foi? Então, a gente que julga. Gente, que bom seria que, graças a Deus, a Renovação Carismática Católica, o grupo de oração, graças a Deus, abre as portas. Graças a Deus, a Igreja Católica também hoje, graças a Deus, está abrindo as portas, né? E a gente também tem que aprender a parar, a não julgar as pessoas. Que bom que veio. Aquela pessoa estava lá no pedido, aquela mulher sem vergonha, safada sem vergonha, está na missa hoje. Quando eu deveria fazer assim, graças a Deus. Louvado seja Deus, porque o céu está em festa. E às vezes nós estamos discutindo. O céu está em festa. E nós estamos brigando, discutindo. Por que a pessoa foi? Então a gente queria ver essa pessoa cada vez mais longe de Deus. Então Deus não olha no passado. Quando Jesus deparou de frente com aquela mulher que estava indo do templo, lembra dessa passagem, né? Também conhecida. Eles julgaram ela no chão. Observa isso. E o que Jesus fez? Jesus falou assim com ela: mulher. Ele falou assim? Não. Ele fez isso também. Ele ficou da mesma altura dela, para conversar com ela de igual para igual. E era uma vergonha naquela época, né? Imagina a mulher vinha do templo. Ele se igualou com ela e falou para o pessoal lá, né, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E ele, na mesma altura, quando ninguém atirou pedra, ele falou para ela: ninguém te condenou? Não. Vai e não peques mais. Ele perguntou com quantos homens ela tinha adulterado? Não. Então isso que Deus quer fazer com nós. Eu sou pecador. Todo mundo aqui é pecador. Quanta gente peca. Mas a cada vez que eu me arrependo, lembra disso. Guarda sempre o coração de você. Cada vez que eu me arrependo dos meus pecados, Deus está pulando de alegria no céu. Deus está pulando de alegria no céu. Para encerrar, eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo à véspera de uma pregação que eu ia fazer sobre o pecado. Até a Lucimara brinca comigo, assim, ó. Você que começa não, né? Você vai pregar onde? Eu falo assim, me chamou para pregar lá em Piracema. Aí o padre já fala assim, sobre o pecado, né? Eu falei assim, Deus me chamou para pregar em Cristais. Ela falou assim, sobre o pecado? Tem alguma coisa, não tem? Coitado de mim, né? Primeiro eu ouvi, então ouvindo eu falar esse aqui, né? É o princípio. Então um dia eu fui chamado para pregar lá em Piracema, no encontro de experiência de oração. E eles me chamaram para pregar sobre o quê? Pecado. E foi interessante que durante a semana eu estava preparando a pregação, e assim, no sábado, eu ia pregar no domingo, né? E no sábado, eu fui lá para a roça, lá, tinha um pedacinho lá de uma grama lá, eu precisava cortar essa grama e limpar lá. Interessante que eu não tinha achado assim, uma coisa concreta, sabe, para mim colocar durante a pregação, não. E eu comecei a cortar a grama. Quando eu estou roçando a grama estava alta, estava assim, e a grama alta é feia, né? A grama bonita é rasteirinha, né? E quando eu estava cortando a grama, aí Deus falou assim para mim: olha, você vai pregar amanhã, o pecado é igual a essa grama. Se deixar crescer, fica feio. Então tem que cortar. É o que você está fazendo aí. Então o pecado tem que cortar. Então você tem que cortar na sua vida também, amanhã você pode falar isso lá. Não, beleza, tranquilo. Aí continuei cortando a grama. Beleza, Deus. Obrigado, se eu não precisava lá no fim mesmo não. Só que quando eu acabei de cortar a grama, eu fui rastelar ela. O rastelo, vocês sabem o que é, né? Aquele negocinho lá cheio de canto. Aí eu fui rastelar a grama.
Aí quando eu estou rastelando, Deus falou comigo de novo. E também assim, ó, você tem que cortar e tem que limpar. Tem que limpar. O pecado você tem que ir rastelando nele. Porque se você deixar essa grama aí cortada, ela vai abafar a outra, vai ficar feio, vai secar, vai ficar feio. Então tem que rastelar. Eu falei, então tá bom. E estou lá rastelando, e é verdade, quando eu ia rastelando, você olhava para trás, tá bonito, né? Aí já vai ficar limpinho, aquela coisa bonita. E eu falei assim, beleza, né? Agora lá já vou usar isso. Deus foi me falando. Só que ainda tinha um detalhe ainda. Gente, quem conhece, eu não sei como é que chama aqui, aquelas formiguinhas mordedeiras. Lava-pé. Para nós lá fala lava-pé. É uma que antes de você pôr o pé, ela encheu a perna da gente. Quem conhece? As pequenininhas. Moça, se você tiver de calça comprida, pelo amor de Deus, né? Então, e eu lá vou rastelando, já, oh meu Deus, né? Beleza e tal. Perfeitinho. Pezão. Não vi, né? Porque na hora que você dá notícia da primeira, já tem 1000 mordendo. É verdade, né? Quem já teve experiência com essa formiga aqui, levanta a mão. Nossa! Tá vendo? Diz que primeiro, quando pecava muito, colocava assim no formigueiro. Graças a Deus que hoje é diferente, né? A gente tem confissão, é bem melhor, né? Então, eu pisei em cima dessas formigas. Quando eu vi que era praga, eu joguei um rastelo para lá, saí correndo, sacudindo as formigas mordendo, e eu correndo, a formiga mordendo. Eu falei, ó, meu Deus, agora eu tô tudo. Aí Deus falou no meu coração assim, não, quando você comer